Cristiano, o que é desintoxicação? Porque todo mundo fica, eu vou fazer um detox, toma um suco verde, um suco de couve. Eu vou fazer um detox, aí toma um chá. Doutor Cristiano, desintoxicação verdadeira. O que é uma desintoxicação? Então, o nosso corpo, na verdade, tem uma série de processos que são complexos e, infelizmente, não se baseia em uma única via de reação química, mas são várias reações químicas que visam pegar toxinas que nós absorvemos do meio ambiente naturalmente e, às vezes, não naturalmente. Hoje em dia, principalmente não naturalmente, o ambiente está carregado de substâncias tóxicas para a saúde humana que não existiam num passado muito recente devido à indústria química, o excesso de substâncias químicas que temos no ambiente. A indústria química aí dos anos 40, 50 para frente inundou o planeta de uma poluição que nós interagimos com ela diariamente, por diversos meios. Tanto através do que ingerimos, tanto pelo ar que respiramos ou pela pele, e essas substâncias adentram o nosso corpo. Além disso, temos toxinas naturalmente produzidas pelo nosso próprio corpo. Então, no próprio processo de funcionamento, o corpo também produz substâncias que são iminentemente tóxicas e que precisam ser eliminadas do organismo. Só que nenhuma substância tóxica ela é eliminada simplesmente porque ela está lá no corpo. Ela precisa ser processada, aí sim ser despejada para fora do corpo. Por uma série de questões químicas, essa substância não tende a sair naturalmente, muitas vezes. E aí, alguns órgãos do corpo humano tendem a processar por uma série de reações químicas essas substâncias, primeiramente fazendo com que elas percam o potencial tóxico delas e posteriormente fazendo com que elas se tornem solúveis a ponto de poderem ser eliminadas pelos líquidos corporais, como por exemplo a urina, pela bile, que vai cair no intestino e sair nas fezes, pelo próprio suor, ou mesmo até pela lágrima. Então, essa detoxificação ou desintoxicação é o conjunto de processos bioquímicos que fazem parte do nosso metabolismo, que visam processar substâncias tóxicas produzidas naturalmente no corpo ou advindas do meio ambiente, para que elas possam ser eliminadas do nosso corpo. Ok, então existe mesmo o processo de desintoxicação, né? E também o nosso corpo faz esse processo naturalmente, né, doutor Cristiano? Sempre, todos os dias acontecem esses processos dentro do nosso corpo, mas existem algumas influências tóxicas aí que realmente atrapalham muito o desequilibram os nossos hormônios, o nosso metabolismo, né? E essas substâncias tóxicas, elas podem vir de origem interna ou externa, né? Como você acabou de falar. Pode ser uma microbiota intestinal, né, que esteja desequilibrada, pode ser algum desequilíbrio hormonal também, ou a pessoa que consome, né, medicamentos sem prescrição médica, um álcool, aditivos alimentares, corantes, conservantes, poluentes no ar, né, que não são alimentos. Então, o nosso corpo reconhece como toxina. É isso mesmo, né? As toxinas são quaisquer substâncias que causam dano ou atrapalham o funcionamento natural do nosso corpo. Elas podem atuar de diversas formas, elas podem substituir substâncias naturais que deveriam nos fazer bem. Por exemplo, o flúor, o cloro, o bromo, elas entram no nosso organismo e substituem o iodo em várias moléculas do nosso corpo. Então, são substâncias que se tornam tóxicas. Por quê? Porque elas vêm e substituem uma substância que deveria estar lá naturalmente, que seria o iodo. Como elas têm uma forma molecular semelhante à do iodo, elas deslocam o iodo e tomam o lugar dele. Então, o flúor pode ser tóxico, o cloro, né? O cloro é uma toxina conhecida. O bromo, que é presente em muito fermento de pão por aí, alguns fermentos de pães, que é presente até naquele cheirinho de carro novo, quando você entra no carro e fica com o carro com vidro fechado. Muitas vezes ali dentro tem gases ricos em bromo. Então, são substâncias que bloqueiam os nossos hormônios, que alteram o funcionamento dos nossos hormônios ou agem como hormônios em receptores hormonais, que a gente até chama de disruptores endócrinos, e aí tem um nome específico, é um tipo de toxina. Elas podem adulterar as nossas reações químicas, a nossa bioquímica e, consequentemente, adulterar o metabolismo, que é o conjunto das nossas reações químicas. Então, as toxinas têm vários mecanismos de funcionamento. Os metais pesados, por exemplo, podem atuar substituindo minerais no nosso corpo. Então, eles entram e deslocam minerais que deveriam estar ali naturalmente presentes
fazendo sua função e eles passam a bloquear funções do corpo, como o chumbo, o mercúrio, o alumínio, né? Cádmio. Então, nós temos toxinas aí, infelizmente, hoje variadas e relativamente abundantes no meio ambiente. Interessante, doutor Cristiano, que nós, seres humanos, todo mundo, né, está em contato com toxinas o tempo todo. E cada vez mais isso vem aumentando. E não por acaso, as pessoas estão cada dia mais doentes, né, com mais câncer, com mais obesidade, infertilidade, é muito comum hoje em dia, né? E tem a ver também com as toxinas ambientais, com esse contato o tempo todo com toxinas, né? Então, esses disruptores endócrinos desconfiguram os nossos hormônios, deixam o nosso emagrecimento mais difícil, o nosso ganho de peso mais fácil e descompensa realmente o nosso organismo. Isso tem acontecido, não tem, doutor Cristiano? Tem acontecido, inclusive, uma interferência direta das toxinas no processo de emagrecimento. Ou melhor, uma interferência no processo de engorda, vamos dizer assim, de uma forma melhor. Tem muita relação entre o ganho de peso e a exposição a toxinas nas últimas décadas. Há uma relação muito grande mesmo. É por isso, esse é um dos motivos pelos quais as pessoas têm tido muita dificuldade de emagrecer. Não é para colocar desculpa nas toxinas, não é isso. Mas é o conjunto de vários fatores, dentre eles, um deles é a intoxicação, faz com que o organismo da pessoa fique com seu funcionamento perturbado, adulterado. E esse funcionamento adulterado, essa fisiologia perturbada, né, essa fisiologia que não está ok, não está dentro dos parâmetros normais, faz com que essas pessoas tendem a alterar sua composição corporal para pior, sempre estimulando o organismo a armazenar gordura e perder massa magra, o que é péssimo, né? Porque o organismo vai ficando cada vez mais inflamado. A toxina por si só já tem efeito inflamatório, mas o ganho de peso, que advém desse acúmulo de toxinas, faz com que isso entre num ciclo vicioso, na verdade. Vai retroalimentando e piorando cada vez mais o quadro clínico da obesidade, tornando o emagrecimento cada vez mais difícil quando as pessoas não têm um conhecimento correto de como fazer essa desintoxicação, de como potencializar o próprio sistema do corpo de desintoxicar, porque o corpo já possui os seus mecanismos de desintoxicação. A questão é que nós podemos ajudar esse sistema ou atrapalhá-lo. E a maioria das pessoas, ao fazerem dietas, elas alteram isso para pior. Elas fazem com que o sistema de desintoxicação fique piore ele, e não ajude o corpo. Então, aí não funciona, aí a coisa não vai para frente. Ou quando vai, a pessoa perde um peso, mas ganha o dobro depois, recupera o dobro do peso perdido. É o que acontece em muitos casos, dentre vários motivos, por esse desconhecimento da intoxicação crônica. Interessante é que o emagrecimento vai além da dieta, né? Não é só os alimentos que interferem no processo de emagrecimento, e sim também as toxinas.